Mas ele fala bonito. Excelentíssimos senhores, presentes, senhoras, crianças, principalmente. Eu sei que está junto conosco o senhor comandante do 32º Batalhão. Quero que ele receba as homenagens desta Força Civil e ali distribua entre os homens da tropa. Excelentíssimo senhor presidente Itaúna, nosso anfitrião, presidente Renault, da Associação Brasileira, demais presidentes dos clubes que compõem a Associação Brasileira. Me pediram para dirigir algumas palavras dos senhores e eu fui pego, sinceramente, de surpresa. E nem sei o que falar. E nem sei por que eu estou com esse microfone na mão. Você é bom, você é bom. Porque criado no tribunal do júri, nunca precisei de equipamentos eletrônicos para fazer triunfar a lei sobre o crime. Que é o que está acontecendo em nosso país agora. Cumprimos os desígnios dos nossos maiores e dos nossos antecedentes de fazer impor a lei para que a nação consiga sobreviver soberana e cheia de honra. Espero que os senhores tenham entendido o que eu acabo de dizer. Mas não vim aqui para dizer isso exatamente. Porque esses são homens que colecionam viaturas militares e, pela via das consequências, colecionam as histórias da nossa cultura militar. E para eles, então, eu faria a pergunta: os senhores saberiam me dizer o que significa a palavra ploeste? Eu acho que poucos são os que sabem o que significa, o que se encerra na palavra ploeste. A palavra ploeste, já que os senhores gostam tanto da Segunda Guerra Mundial, foi onde nasceu a nossa história motorizada. A cidade de Ploeste, a 60 quilômetros ao norte de Bucareste, na Romênia, tinha durante a guerra, e deve ter ainda, 5 grandes refinarias de petróleo, sendo uma delas a mais moderna refinaria de petróleo de gasolina para avião que existia no mundo. E estava na mão dos alemães. E os alemães tinham para defender Ploeste 155 mil homens, quase o efetivo de todo o exército brasileiro da atualidade. E Ploeste não podia continuar produzindo combustível, porque esse combustível significava um empecilho para o fim da guerra e para o fim da mortandade que assolava a Europa e todos os recantos do mundo para onde a Alemanha havia espalhado a guerra com a sua grande frota de submarinos. Foi tentado em 42 uma operação contra Ploeste, que não resultou em nada. E em 43, oficiais da Força Aérea dos Estados Unidos organizaram uma expedição de 117 aviões que saíram da Líbia e cruzaram 2.100 quilômetros sem GPS e atacaram Ploeste vindo pelo norte, porque a concentração de artilharia antiaérea alemã estava ao sul da cidade, onde eles aguardavam que viesse o ataque. Eles cruzaram o Mediterrâneo, a Sicília, a Grécia, tiveram um terrível contratempo que já esperavam para atravessar as montanhas da Grécia, onde a força iria necessariamente se desagregar. Perderam o rumo e se desagregaram, mas continuaram até o fim e botaram abaixo as refinarias que impediam a vitória aliada. Ploeste é a palavra.
Proeste é a palavra que estava na cabeça do Turra e do Beto quando eles saíram de Curitiba com esses carros velhos e vieram até aqui para homenagear esse 10º encontro de viaturas militares. Proeste é a rota e é o norte da Associação Brasileira. Proeste é o ponto de honra que nos une. E é o ponto de honra que nos leva a um lugar onde as estrelas brilham e não há chance de reinar a escuridão. Refiro-me, a vitória da cultura sobre a ignorância. E no caso específico da cultura militar brasileira, belíssima e totalmente desconhecida pela ignorância brasileira. Desculpe-me, senhores, por ter feito ficar aqui no sol, mas isso não é nada perto do que aqueles meninos ficaram expostos nos foxholes na Itália, abaixo de neve, onde não podiam urinar e nem defecar, porque o inimigo não permitia. Ficar no sol de Itaipava é um bálsamo para os homens livres. E é a Proeste dos homens de vergonha. Porque aqui nós escrevemos mais uma folha, modesta, mas é mais uma folha e não menos uma folha, da história da cultura militar brasileira. Muito obrigado. Brasil! Thank you.